Meus amados, a paz do Senhor, que Deus seja contigo, te abençoe, que Deus abençoe sua família, seus negócios, suas finanças, que o Senhor seja contigo em todas as suas empreitadas, amém? Eu gostaria de falar hoje um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? As suas funções, sua atividade na igreja, né? E como devemos fazer para poder termos intimidade com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo, que é muito importante. Louvado seja Deus. E quero fundamentar o nosso estudo, a nossa apreciação da pessoa do Espírito Santo hoje, aqui no livro, no Evangelho de João, São João, capítulo 16, do verso 7 a seguir. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 16, versos 7 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos à leitura da Bíblia, para depois então começarmos a discorrer sobre o assunto. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador é o Espírito Santo. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não vos o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Meus queridos do Senhor, a nossa igreja hoje parece que está um pouco andando por si mesma, sem que dê a atenção devida ao Espírito Santo em seu meio. Por esta razão é que o Espírito não tem se movido, porque ele age através da liberdade. Onde há liberdade, há a manifestação do Espírito Santo. Eu continuo dizendo que as igrejas de hoje raramente há milagres. E quando eu digo milagres, estou falando do milagre da salvação das almas. Nós temos notícias no Evangelho do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, a respeito da salvação das almas, que alguém ia pregar, pregava e convertia-se mais de 3.000 almas ao Senhor Jesus. Hoje é muito complicado, porque muitos que pregam o falso evangelho da salvação têm causado complicações, dificuldade, obstáculos, para que as pessoas acreditem na palavra de quem está falando. Muito embora a palavra seja a palavra de Deus, mas muitos dizem que confia na palavra daquele que vive a palavra, e a maioria não vive a palavra. Prega o que não vive, vive o que não prega, e vive e não vive o que prega. Então, precisamos ter um pouco mais de zelo, de atenção para a pessoa do Espírito Santo, porque é ele que convence o mundo do pecado, é ele que age, é ele que faz os milagres acontecer, é ele que move as águas na igreja. Amém? Meus amados, a igreja de hoje tem tomado um rumo, o rumo do show.
É incrível, mas isso tem acontecido nas nossas igrejas. Animadores de plateia e não mais dirigentes de culto e não mais aqueles que militam debaixo da autoridade e unção do Espírito Santo. A igreja necessita do monitoramento do Espírito Santo, porque é ele que foi deixado como tutor, como curador da igreja, como dirigente da igreja, como aquele que tem a função de encaminhar a igreja na santidade, em santidade, com santidade. Portanto, quando relevam a pessoa do Espírito Santo, não há manifestação do mesmo na igreja, não há milagres, não há convencimento do pecado, não há profecias, não há dons de maravilhas, não há revelação. Hoje, inclusive, tem pastores e dirigentes, que fala que quem revela é uma empresa que revela filmes e fotografia aqui em Goiânia. Veja o absurdo, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. O Espírito Santo ainda age, basta permitir que ele haja, mas quando colocam empecilhos para a ação dele, ele cruza os braços e não age na igreja. Aí vem os movimentos carnais, as meninices, as profetadas. Realmente aí vem as revelações falsas que nada tem a ver com Deus, mas tem a ver com o desejo carnal das pessoas. Profetiza-se o que o pastor permite profetizar, bênçãos. Mas correções, disciplinamentos, isso não se vê mais nas igrejas, porque o Espírito Santo não age nas igrejas da maneira que elas estão. O Espírito Santo não habita na imundícia. E o que vem a ser imundícia? O mundanismo dentro das igrejas, praticado nas igrejas, da mesma maneira que se praticam esses shows em ginásios, em estádios, em lugares apropriados, casas de shows, é como tem praticado dentro das igrejas. E eu vos falo sem temor de erro, porque fui levantado exatamente para falar, para gritar, pois o atalaia fui levantado pelo próprio Senhor para que isso acontecesse. Nesses dias de hoje, temos dificuldades dentro da própria igreja, quando pessoas proíbem, calam a voz do Espírito Santo. Meus amados, é de espantar a coragem de pessoas que se dizem servos de Deus, proibindo a ação do Espírito Santo. Paulo ensina que a profecia jamais deveria de ser proibida nas igrejas, para que ela não se corrompesse, a igreja não se corrompesse. Mas temos visto uma igreja corrompida por um evangelho amputado, degolado em suas doutrinas. Não há mais um ministério sadio, sério, que esteja verdadeiramente abraçado com a pessoa do Espírito Santo. Portanto, precisamos ter coragem de nos levantar e clamar a Deus para que venha retirar esses tais que têm tomado assento no lugar sagrado e inserido nas igrejas o mundanismo, o carnal. Ora, a igreja espiritual julgam até mesmo serem donos eles das ovelhas do aprisco do Senhor. Batem, ofendem, usam
até a palavra para baterem, segundo os seus interesses, segundo as ofensas que creem terem recebido de um obreiro, de um membro, de qualquer um, sobem ao púlpito e dali vomitam suas nojeiras, suas porcarias, seus dejetos, pois o seu coração está cheio de peçonha, está cheio do que não presta, de maldade. Coração quebrantado é o que Cristo tem buscado em nosso meio. E é necessário quebrantarmos o coração para que possamos ter a pessoa do Espírito Santo agindo em nosso meio. Não é de se espantar que a turba tem fugido das igrejas, que a turba tem buscado lugares santos para se congregarem, porque nelas, nas igrejas, não tem sido mais encontrado lugar santo, e sim lugar de bagunça, lugar de qualquer maneira. É proibido proibir nas igrejas, é proibido disciplinar nas igrejas, é proibido doutrinar nas igrejas, é proibido ensinar o certo, o caminho do céu. Onde vamos desta maneira? Meus queridos, o caminho do inferno muitos têm ensinado como ir até ele. Mas o caminho dos céus, poucos são aqueles que têm coragem de levantar a voz e ensinar como chegar até Cristo, como ser salvo, como herdar o reino de Deus, como se tornar cidadão do céu. Infelizmente, é isso que apreciamos hoje nas igrejas. Infelizmente, são esses tais que aí estão, que mantêm o cajado, usando-o como bordona, como porrete, para massacrar, para judiar das ovelhas que custou a vida de Cristo no Calvário. Pois nenhum destes, do mais grande ao mais pequeno, morreu na cruz, sofreu morte horrível por estas ovelhas. Cristo Jesus, o Espírito Santo e Deus Pai, eu garanto a ti que não tem estado nada feliz, nada satisfeito, nada contente com esta igreja de hoje, com esta igreja bagunçada. Poucas são as igrejas que realmente têm a manifestação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age na igreja, age individualmente, um ou noutra pessoa, mas não coletivamente como nos antigamente. Meus queridos, devemos voltar à sã doutrina, devemos voltar ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro, ao Espírito Santo, ao Senhor. No entanto, participam estes maus obreiros, até mesmo da ceia, e pensam estar tudo bem. Bem não está, meus amados, bem não está. Que tomem vergonha na cara, brio, e possam retornar ao primeiro amor. E quando digo primeiro amor, estou dizendo o primeiro amor da igreja, as sãs práticas, as práticas legítimas do Evangelho, e não esse evangelho falso que tem disseminado por aí. Então, amados, queridos, busquem verdadeiramente a servir a Deus. Amém? Meus amados, que a paz do Senhor seja contigo, que a paz de Cristo mova o seu coração e te faça um verdadeiro servo de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Amém! Que o Senhor seja contigo.